com as nossas reflexões no Evangelho segundo João. Hoje à noite vamos ver João capítulo 11, onde nós estamos. João capítulo 11. Glória a Deus. E para essa noite nós vamos nos concentrar apenas numa palavra que Jesus dirigiu a Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro. Essa palavra de Jesus para Marta está no versículo 25 e no versículo 26. João 11, 25, João 11, 25 e 26. Glória a Deus. Nós sabemos que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, nós já lemos toda essa passagem aí, do versículo 1 até o versículo 46, e nós vimos que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, propositadamente ele não veio logo. Se você ler lá em João 11 direitinho, você vai ver isso. Propositadamente Jesus não veio logo, ele esperou. E nessa espera Lázaro veio a falecer daquela enfermidade. Isso foi, nós vimos aí implícito no contexto das Escrituras, que isso foi de propósito, porque havia o propósito de Deus na realização desse sinal, desse milagre, a ressurreição de Lázaro. Por isso Jesus havia dito aos seus apóstolos, quando ele recebeu a notícia de que Lázaro já teria falecido, ele disse: essa morte aí é para a glória de Deus, é para que sejam realizados em Lázaro os milagres de Deus. Jesus havia já com o Pai em oração, já preparado esse sinal para fazer parte aí do seu ministério, a ressurreição de Lázaro. Então Jesus se demorou de propósito. Quando ele chegou na casa de Lázaro, ou estava para chegar, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro, estava sepultado. Então, a história traz as reações das duas irmãs, de Marta e de Maria. A reação de Marta, quando ficou sabendo que Jesus estava a caminho, foi correr até Jesus e dizer para ele aquilo que já era esperado, que Jesus já sabia que ela ia dizer: Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Marta e também Maria. Vamos ver depois também Maria. Hoje vamos ver só Marta. Marta acreditava que Jesus podia curar o enfermo, mas não acreditava que Jesus podia ressuscitar o morto. Jesus se demorou de propósito quando soube que Lázaro estava doente. Porque se ele chegasse lá enquanto Lázaro estava doente, já estava na lógica das pessoas que ele curava enfermos. Mas elas ainda não acreditavam que ele também tinha poder de ressuscitar mortos. Por isso, Jesus disse para Marta: teu irmão vai ressuscitar. Ela pensou que ele estava falando da ressurreição futura, da ressurreição definitiva. Sim, é claro, eu creio que meu irmão ressuscitará, né? Na ressurreição do último dia, naquela ressurreição futura que Jesus prometeu para todos nós em João capítulo 6, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas Jesus estava dizendo que Lázaro ia ressuscitar aquele mesmo dia. Não ainda a ressurreição definitiva, mas ia voltar a esse mesmo plano de vida terrena, ia ressuscitar dessa morte física que ele havia sofrido aí por causa dessa enfermidade e pela qual já estava sepultado há
4 dias. Então Jesus disse para Marta umas palavras que nós vamos meditar nessa noite. Nos versículos 25 e 26, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Repitam. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Quero ouvir as mulheres lendo aí bem forte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Agora os homens que estão aí. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? A última vez, todos juntos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Aleluia. Jesus começa com uma afirmação muito repetida dentro das declarações que ele fez e que o apóstolo João escreveu neste evangelho, com a declaração do nome de Jeová, o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés, ou a partir de Moisés, começando do capítulo 3 de Êxodo, no episódio da sarça ardente, quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele disse, diga, eu sou. Eu sou. Nós estamos passando pelo Evangelho segundo João, e dentro desse Evangelho segundo João, nós estamos sempre chamando a atenção de vocês para as declarações de Jesus que começam com essa expressão, eu sou. Quando Jesus dizia, eu sou, ele estava confirmando que ele é verdadeiramente Deus. Aleluia. Diante da sarça ardente, a sarça ardente foi uma experiência que Moisés teve com o próprio Jesus. Aquela sarça ardente era uma manifestação de Jesus, uma teofania, uma manifestação espiritual de Cristo Jesus, que haveria ainda de ser encarnado e receber a natureza humana. Antes de Jesus ter a natureza humana, quando tinha somente a natureza divina. A planta desértica, que é a sarça, representava a natureza humana, estava então profetizando a natureza humana que Jesus ainda ia receber. E o fogo que queimava a planta, mas não a consumia, representava a natureza divina de Jesus. Diante da sarça, Moisés estava tendo seu encontro com Jesus. E Jesus revelou a ele o seu nome, eu sou. Que é o nome que nós, de uma maneira aportuguesada, falamos Jeová. Mas que os próprios hebreus não ousam nunca pronunciar. Quando leem esse nome na Bíblia, eles dizem Adonai, ou Hashem, que é o nome. Jesus está dizendo, dentro do Evangelho segundo João, várias vezes, Jesus está dizendo, eu sou. João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo.
João 10, 9, ele diz: eu sou a porta. Ainda em João 10 ele diz: eu sou o bom pastor. Em João 14, 6 ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante desse episódio, na prévia de realizar este sinal de ressurreição, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição significa vitória sobre a morte. A ressurreição é uma vitória sobre a morte. E a vida significa ser mais poderoso do que a morte. A vida é mais poderosa do que a morte. A morte não domina a vida, é a vida que domina a morte. Jesus disse ser as duas coisas: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aí eu grifei nesse versículo, o verbo crer. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele encerra perguntando a Marta: crês isto? A incidência do verbo crer aqui revela para nós que o fato de Jesus ser Deus, o grande eu sou, e como Deus, o grande eu sou, Jesus ser a ressurreição e a vida, é uma verdade, são verdades que fazem parte da nossa lista de fé evangélica. Os tópicos que compreendem a nossa fé evangélica, a nossa fé bíblica, a nossa fé cristã. Dentre todos os tópicos da nossa fé, nós cremos que Jesus é o eu sou, nós cremos que Jesus é Deus, nós cremos que Jesus é a ressurreição, nós cremos que Jesus é a vida. Então declare a sua fé, levante a sua mão direita e diga: eu creio que Jesus é Deus. O grande eu sou. Eu creio que Jesus é a ressurreição. A vitória sobre a morte. Eu creio que Jesus é a vida. Mais poderoso que a morte. Aleluia. Então Jesus traz aqui diante de Marta 3 elementos, 3 tópicos importantes da nossa fé bíblica, tá? Ele é o eu sou, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Glória a Deus. Eu coloquei ali alguns tópicos, começando da vida. Diga: Jesus é a vida. Tem 2 pontos ali para nós meditarmos sobre isso. Jesus é a vida. O primeiro ponto ali: Ele é a palavra pela qual Deus criou e sustenta o universo e tudo quanto nele há. Repita essa frase. Ele é a palavra pela qual Deus criou e sustenta o universo e tudo quanto nele há. Essa frase aí está baseada na carta aos Hebreus. Vamos abrir aí, abra na sua Bíblia, Hebreus, no capítulo 1. Como a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, já no capítulo 1, começou diretamente anunciando Jesus, proclamando Jesus. Que maravilhoso que é isso. E nós vamos ler aqui do versículo, capítulo 1, vamos ler juntos do 1º versículo até o 4, tá? Versículos de 1 a 4. Glória a Deus. Todos juntos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias
nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia! Texto maravilhoso. Desse texto eu quero tirar duas frases. A primeira frase é a última frase do versículo 2, né? Repita: pelo qual também fez o universo. Pelo qual também fez o universo. Ou seja, por meio de Jesus, que é a palavra de Deus, Deus fez o universo. O universo foi feito. Essa frase aqui, ela é revolucionária diante de celebridades intelectuais do mundo que já tentaram provar de várias maneiras qual foi a origem do universo, a origem do homem, como tudo se originou. Aí vem as teorias, como a teoria da evolução, como a teoria do Big Bang, né, que tudo nasceu de uma explosão e assim por diante, como se as coisas viessem à existência de uma maneira natural. E o que essas celebridades intelectuais tentaram aí provar e colocam nas escolas aí para os nossos filhos estudarem, tá? O que tem por trás dessas teorias é o ateísmo, a negação de Deus. A negação de Deus. Então essas pessoas muito inteligentes, cientistas muito inteligentes, mas a sua inteligência não alcança a real coerência das coisas, que tudo existe porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então eles ficam inventando teorias para tirar Deus aí do meio desse contexto. Por Ele tudo foi feito e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, pelo qual também fez o universo. E a outra frase que eu quero ressaltar aqui é do versículo 3, onde está escrito, repita aí comigo: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Dois verbos aqui então, ó. O verbo fazer, fez o universo, no final do versículo 2. O verbo fez aí pode ser o verbo criar, né, pelo qual criou o universo. E o verbo sustentar, sustentando todas as coisas. Que coisas? Todas as coisas do universo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, pela palavra, pela sua palavra, que é Jesus, Deus criou o universo. Deus criou o universo pelo poder da palavra, e Deus está agora mesmo sustentando todas as coisas pela mesma palavra, pelo mesmo poder da sua palavra. Por isso, o poder de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que também é chamada de Evangelho. Evangelho não se refere apenas aos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda a palavra de Deus é o Evangelho de Deus. E Paulo disse em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos abrir? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Só até crê, pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Repita até aí. Repita só essa frase. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a criação, é o poder de Deus para a sustentação, a base para sustentar todas as coisas, e a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Criar, sustentar e salvar. Diga esses 3 verbos. Criar, sustentar e salvar. 3 coisas poderosas que só a palavra de Deus realiza. A palavra de Deus, que é uma pessoa, é o próprio Jesus. Poder para criar, poder para sustentar, poder para salvar. Glória a Deus. Nesse primeiro tópico aqui, ele é a palavra pela qual Deus criou e sustenta o universo e tudo quanto nele há. Nesse tópico aqui é o resumo de tudo que eu falei aqui nesses dois textos, de Hebreus e de Romanos. Jesus é a quem a todos dá a vida. João capítulo 1, vamos abrir em João capítulo 1. É impossível falar dessas coisas, de que Jesus é a palavra de Deus, sem nos reportar ao que nós vimos no início do Evangelho segundo João, quando nós começamos em João, nesse Evangelho, lá no dia 17 de julho do ano passado. Onde está escrito verbo, você leia palavra. Então vamos ler até o versículo 4, João 1, de 1 a 4. Onde está escrito verbo, leia palavra. Então diga comigo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Diga: a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Essa luz, aqui nesse texto, representa energia vital, energia de vida. A palavra energia, é uma palavra mal falada por aí afora. Quando fala de energia, as pessoas pensam logo em poderes estranhos aí das trevas, energia, nada disso. A palavra energia vem do grego, e é quase igual, no grego é energeia, tá? Energeia no grego, energia no português, que significa força. Força. Como nós chamamos a eletricidade? De força, não chamamos? Antigamente, quando acabava a energia, as pessoas antigas falavam, as pessoas mais antigas falavam: acabou a força, espera a força chegar. Não é assim que falavam, A energia significa força, significa poder. Jesus, a palavra de Deus, é a energia, é a força, é o poder, é a luz. Essa luz dos homens aí deve ser entendida primeiro no sentido geral. Jesus é a vida de todos os homens. É o que nós lemos em Atos. Vamos agora para Atos capítulo 17, quando Paulo pregou em Atenas. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A pregação de Paulo no Areópago
em Atenas. E dentre as coisas que Paulo fala aqui, eu gostaria que você lesse comigo, vamos ler juntos, do versículo 24, onde ele começa a anunciar a Deus para aquelas pessoas. Nós vamos ler do 24 até a parte A do versículo 28, até o versículo 28, onde diz existimos. Do 24 ao 28, esse é o texto-chave dessa pregação. Bem bonito, todos juntos? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Aleluia! Dentre tantas coisas importantes aqui, por aquilo que estamos falando hoje, eu quero ressaltar duas frases. Uma no final do versículo 25, diz assim, ó, Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Repita. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Agora a parte A do versículo 28 que nós lemos, ó. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Repitam. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Essas duas frases que nós lemos aqui é que nos ajudam a entender o que nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz, a energia, o poder vital, a vida dos homens, que deve ser entendida primeiro no sentido geral. É nesse sentido geral que Paulo está pregando aqui. Tá? Por isso que diz assim no versículo 25, Ele mesmo é quem a todos, diga a todos, a todos em geral, mesmo os descrentes, mesmo os não salvos, mesmo aqueles que nunca serão salvos, tá? Porque todos os homens chamados à existência, tá? Os homens e os anjos são seres que ganharam vida perene, vida para sempre, vão viver para sempre. Eles não são eternos, porque tiveram um princípio de existência. Só Deus é eterno porque Deus não teve princípio de existência. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Os homens e os anjos não são eternos, porque eles tiveram princípio de existência. Teve um dia que começaram a existir. Só que a partir do dia em que começaram a existir, vão existir para sempre. A vida que Deus dá a todos, vai fazer com que todos os anjos e todos os homens estejam vivos para sempre, seja no estado de salvação, seja no estado de condenação, estarão vivos para sempre. Por quê? Porque Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração. Está respirando aí? Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve o Senhor. Glória a Deus.
E aí Paulo generaliza aqui no final do versículo 25. E tudo mais. E tudo mais. Deus é quem nos dá tudo, irmãos. Deus é quem nos dá tudo. Quando o homem pensa, se eu não trabalhar, não vai cair do céu. Mas quem te deu a força para trabalhar? Quem te deu a inteligência para aprender essa profissão, para aprender esse trabalho? E se de repente você tiver uma lesão no cérebro que te incapacita de trabalhar, e aí? É Deus quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É assim que Paulo está pregando, porque Paulo está pregando aqui para filósofos. E uma das coisas que os filósofos em Atenas, na Grécia Antiga, ficavam discutindo é a existência humana. Da onde que veio o homem? Por que que o homem é esse ser aí? E muitos filósofos lá acreditavam que o homem era um ser fantasmagórico, assim, que existiu, que veio do nada, assim, é uma fonte de energia espontânea que nasceu do nada. Gente que não tem a explicação correta das coisas porque não conhece Deus. E aí Paulo veio pregar para eles, não, vocês existem, nós seres humanos existimos porque Deus é quem nos deu vida, respiração e tudo mais. E no 28 ele diz, nele, olha esse nele aí, é muito importante, ó. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha só, nele vivemos, vida, nos movemos, movimento, e existimos, existência. A palavra mais forte aqui é o nele, na presença dele, na onipresença de Deus. É a presença de Deus, tá? A palavra de Deus é a presença de Deus sustentando todas as coisas criadas na existência. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Todo o universo existe porque o que mantém esse universo na existência é a presença de Deus. Ninguém sai da presença de Deus. Às vezes a gente ora aqui, né? Senhor, estamos agora entrando na tua presença. Quando foi que nós saímos? Tem até uma musiquinha bonita que nós cantamos aqui, né? Quando entro em tua presença. Quando entro em tua presença. Ué, mas quando é que eu saí da presença? Se alguém pudesse sair da presença de Deus, sairia da própria existência, deixaria de existir, se tornaria nada, iria para o nihilismo, seria nada. Se Deus, por 1/1000 de segundo, tirasse a sua presença daqui, dessa sala onde nós estamos, sabe o que ia acontecer? Essa sala aqui ia virar um vácuo no universo, um vazio no universo. Nós íamos desaparecer, essas cadeiras, o chão, as paredes, as luzes, o teto, tudo isso aqui ia virar um buraco. As pessoas viriam aqui procurar algum registro de DNA, não ia achar nada, não ia achar nem um fio de cabelo. Isso aconteceria se Deus tirasse a sua presença daqui, por 1/1000 de segundo. Nós também sairíamos da existência. Nós e tudo que está aqui desapareceria da existência. Tudo que existe, existe porque a presença de Deus está dando existência. É isso que significa o que Paulo disse. Nele, dentro dele, dentro da sua presença, vivemos, nos movemos e existimos. Faça um movimento aí com a mão. Esse movimento só pode se mover porque é nele.
Sem a presença de Deus, você não faria nenhum movimento. É dentro da presença de Deus. Essa vida representa, diga, vida biológica e vida espiritual. Vida biológica e vida espiritual. Paulo falou aqui de vida biológica, da vida de todos os homens. Vida, a vida é a luz dos homens, é a energia, a força vital de todos os homens no sentido geral, mas tem um sentido particular, que é vida espiritual, vida eterna com Deus, a vida dos salvos. Os salvos recebem mais vida do que todos os outros que têm apenas vida biológica, mesmo que a vida biológica deles vá durar para sempre. Por isso, para os salvos, foi que Jesus disse, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A tenham com abundância, porque essa vida com abundância é uma vida que extrapola a vida biológica, a vida natural humana, é uma vida sobrenatural que nós recebemos também em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso Jesus disse, diga, eu sou a vida. Eu sou a vida. Agora diga, Jesus é a ressurreição. Foi assim que ele começou a falar com Marta, eu sou a ressurreição, né? Eu coloquei 3 tópicos ali para a ressurreição, diga, ressurreição espiritual, ressurreição dos justos, ressurreição dos ímpios. Tudo isso aí é Jesus. Primeiro, a ressurreição espiritual, eu já coloquei ali, porque eu já defini para vocês o que é, quando nós começamos aqui com o João capítulo 11. O sinal, esse milagre de Jesus ressuscitar mortos, como ressuscitou Lázaro, como ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva, essas pessoas que foram ressuscitadas para continuar vivendo aqui na vida, essas ressurreições foram realizadas para servir de sinal da conversão. A conversão é uma verdadeira ressurreição espiritual. Os homens estão biologicamente vivos, desculpa. Os homens estão biologicamente vivos, e essa vida quem deu a eles foi Deus. Jesus é essa vida neles. É em Deus que eles estão por aí, vivendo, se movendo e existindo e respirando, porque Deus é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, mas eles estão espiritualmente mortos. E só é tirado desse estado espiritual de morte aqueles que recebem a ressurreição espiritual, que é a conversão. Glória a Deus. Foi por isso que Paulo então exortou os Colossenses. Vamos abrir Colossenses capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Leiam. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa ressurreição aí é a conversão. As pessoas não convertidas, elas só buscam as coisas aqui de baixo. Elas só buscam as coisas da terra. As pessoas convertidas, elas buscam as coisas do céu. Elas buscam as coisas do alto, porque elas sabem que as coisas da terra vão acabar e que elas não trouxeram nada para essa terra e dessa terra não levarão nada.
Portanto, o investimento que elas fazem é nas coisas do alto, porque elas são convertidas a Deus. Elas foram ressuscitadas. Como elas estavam antes da ressurreição, estavam espiritualmente mortos. Volta um pouco para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E esse texto aqui é tão importante que não tem como a gente não ler os primeiros 6 versículos, de 1 a 6. Efésios 2, de 1 a 6. A palavra prega por si própria. Vamos ler juntos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Esse texto inteiro diz que a nossa situação antes da conversão era de morte espiritual. Portanto, a conversão é a ressurreição espiritual. Aleluia! É por isso que ninguém se converte, é Deus quem converte. Porque um morto não pode se ressuscitar, pode? O pecador também não pode se converter, é Deus quem o converte. É Deus quem opera nele a conversão. E nenhum homem converte a outro homem. Não adianta andar pessoas por aí, eu converti muitas pessoas, eu preguei para muitas pessoas, eu converti. Não, Senhor. As pessoas que porventura foram convertidas quando você pregou para elas, não foi você quem as converteu. Você estava pregando, mas quem as converteu foi Deus. É Deus quem opera a ressurreição. Nenhum homem se converte e nenhum homem converte a outro homem. É Deus quem faz isso, porque conversão é uma ressurreição espiritual. Aleluia! E essa pessoa então ressuscitada, ela passa a ter tanto vida biológica como vida espiritual. E a ressurreição dos justos, Jesus já profetizou em João 6, eu já citei aqui, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ou seja, quem se alimenta da minha palavra, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas nós vamos ler ainda essa ressurreição dos justos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Terminando esse capítulo 4. Amém? Vamos ler juntos? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto:
nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a ressurreição dos justos, a ressurreição daqueles que já haviam sido convertidos e que perseveraram até o fim de suas vidas na sua santificação. Serão ressuscitados, ok? Mas os ímpios também serão ressuscitados. As almas dos ímpios se encontram no inferno, mas essas almas serão tiradas do inferno, ressuscitadas, receberão seus corpos para serem lançados no lugar de eterna condenação, o lago de fogo e de enxofre. A ressurreição dos ímpios está em Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler esse último texto nessa noite. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Apocalipse 20, de 11 a 15. Amém? Amém. Todos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esses mortos aí são os ímpios, porque a ressurreição dos justos já terá acontecido aqui nessa altura. Os justos já estarão na glória, já estarão no céu. Esses mortos aí são levantados dentre os mortos por Deus, recebem seus corpos de volta. Até lá suas almas estão no inferno, mas depois vão sair do inferno para um lugar pior, o lago de fogo e de enxofre, a segunda morte. É a palavra de Deus, Jesus Cristo, que opera todas estas ressurreições. A ressurreição espiritual, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Porque Deus está fazendo que todos no mundo inteiro sejam convergidos a Cristo Jesus. Todos passam pelo crivo de Cristo Jesus. Jesus é quem a todos batiza, ou com o Espírito Santo para a salvação, ou com fogo para a condenação. Por isso, em João capítulo 12, um texto que nós vamos ver aqui quando chegar no João 12, uma declaração de Jesus: quando eu for levantado da terra,
na cruz, é claro, atrairei todos a mim mesmo. Atrair todos a Ele mesmo significa receber autoridade sobre todos. Por isso, depois da ressurreição, Jesus disse, em Mateus 28:18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus recebe toda a autoridade para salvar os justos e para condenar os ímpios, para ressuscitar os justos por ocasião da sua vinda e para ressuscitar os ímpios para a condenação eterna por ocasião do julgamento do grande trono branco. Por isso, Jesus trouxe então essas tremendas verdades teológicas bíblicas aqui para Marta, irmã de Lázaro, quando disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Essa é a nossa fé. Essa é a fé bíblica, a fé evangélica. Essa é a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Paulo diz a Timóteo assim, reaviva o dom da fé que está em ti. Essa é algo que nós temos sempre que fazer. E essa é uma das razões pela qual nós congregamos. Nós nos reunimos aqui porque numa congregação como essa, nós saímos daqui com o dom da fé reavivado. É por isso que não podemos perder congregações, irmãos, porque é o lugar onde nós juntos nos reunimos com esse propósito, reavivar o dom da fé que nós recebemos, porque essa fé não é de todos, essa fé é dos eleitos de Deus. E ao reavivar o dom da fé, você sai daqui com mais energia, com mais força, mais fortalecido para viver pela fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Vamos ficar de pé então e louvar a Deus, porque Ele está agora reavivando o dom da fé em cada um de nós. Senhor, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o nome, Senhor, o teu nome que está acima de todo nome. Tu és verdadeiramente, Jesus, o grande eu sou. Tu és a ressurreição e a vida. E nós cremos, Senhor, que ainda que morramos, viveremos. Cremos que todo que vive e crê em Ti não morrerá eternamente. Nós cremos, Jesus, que Tu és o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que nos dá graça e glória, aquele que nos ajuda, aquele que fala aos nossos corações. Nós adoramos a Ti, Senhor, porque é bom estar na Tua presença, é bom buscar a Tua face, a Tua glória, o Teu amor, a Tua santidade. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, entregamos nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Te louvamos, ó Senhor, porque Tu és o Deus da paz, que nos santifica em tudo, para que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor. Bendito, Senhor, é o Teu nome. De eternidade a eternidade Tu és Deus. De eternidade a eternidade Tu és santo. Tu és o grande eu sou. Tu és a ressurreição. Tu és a vitória sobre a morte. E nós podemos cantar: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o Senhor venceu o pecado na cruz. Venceste o pecado, a morte, o mundo, o diabo, o maligno, a carne, o século. E em Ti, Senhor, nós podemos ser mais que vencedores. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou.
Por isso adoramos o Teu nome, Senhor, engrandecemos a Ti, invocamos o Teu nome, Senhor, que está acima de todo nome, nome poderoso, poderoso para curar, cura os enfermos, cura o pastor Walter Lúcio, cura a Ada, cura todos os doentes, poderoso para tirar agora, Senhor, dos que aqui estão presentes, toda dor física, em nome de Jesus, toda enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Senhor, traz a cura divina para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso interior, para o nosso exterior. Toca, Senhor, em nossas vidas, da cabeça à planta dos pés, por dentro e por fora. Toca, Senhor, em todas as áreas da nossa vida nesse momento e reaviva agora em nós, Senhor, o dom da fé, o dom que recebemos de Ti, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. É por isso que pertencemos a Ti, somos Tua propriedade exclusiva, Senhor, e o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor está cuidando de nós a todo momento. A Ti a honra e a glória. Amém. Diga bem forte, Senhor Jesus, reaviva o dom da fé na minha vida, nos meus irmãos, em toda a Tua igreja eleita na face da terra, porque sem fé é impossível Te agradar. Nós cremos em Ti, Senhor, cremos que só o Senhor é Deus, o grande eu sou, a ressurreição e a vida. A Ti a glória. Diga amém. Obrigado, Jesus. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.